Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Jornada dos Instintos. E hoje nós vamos começar uma grande jornada. Aproveita, chama seus amigos e suas amigas. Vai clicando no aviãozinho e vamos entrando e chamando todo mundo logo para a gente estar junto aqui nessa jornada. Vai clicando no dedinho. Todo mundo que dá a mãozinha, tô clicando a mãozinha. Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa, hoje tava desafiante aqui o som, viu? Mas tá dando tudo certo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Jornada dos Instintos. E nós vamos, ao longo desses 5 dias, mergulhar no mundo dos instintos. E aí, se você não conhece Eneagrama, nunca ouviu falar, fique tranquilo, porque os instintos, eles são uma lógica separada dos perfis de personalidade, é como se fosse um próprio Eneagrama à parte. Inclusive, eu, particularmente, costumo chamar de o Eneagrama dos instintos, né? Mas nós vamos entender como é que eles funcionam. E eu quero saber de vocês assim, vocês gostaram da produção? Como é que tá aí? Vocês acharam legal a produção? Gostaram aqui do cenário? O que vocês estão achando? Tem muita novidade durante esses 5 dias. Né? A gente vai estar abordando aqui várias perspectivas e eu quero trazer isso para vocês. Como é que esses instintos impactam na nossa vida? Como é que esses instintos, eles interferem nas nossas decisões, nas nossas atitudes? E você pode acompanhar isso. Eu acho melhor, hoje eu estou aqui equipado, inclusive com a produção, está me dando apoio. Eu acho inclusive melhor a produção, talvez você pegar uma parte ali daquele bichinho para sentar e sentar perto naquela direção, que assim eu falo com os 2 celulares ao mesmo tempo. Me dá aqui esse celular que eu vou ficar aqui com o pessoal enquanto você ajeita lá. Bom, gente, então, hoje eu estou aqui, nós temos já estou ficando chique, né? Já estou ficando chique, já tenho uma equipe de produção, por isso que esse cenário está desse jeito. Tudo isso só para vocês. Tudo isso só para vocês experimentarem essa jornada. Deixa eu te explicar, se você está chegando agora, como é que vai funcionar a nossa jornada. A nossa jornada, ela vai de hoje até domingo. Cada dia vão ter temas diferentes. E a nossa ideia é trazer
toda uma bagagem para você sobre o impacto que esses instintos têm quando eles são dominantes, quando eles são reprimidos, ajudar você a entender um pouco mais do que são esses instintos, se você nunca ouviu falar, e automaticamente a gente vai ter vários insights, vai perceber na nossa vida, dos nossos relacionamentos, como é que isso interfere, inclusive sobre 3 aspectos que são muito importantes, né? A gente vai falar sobre prosperidade. Sabe, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, conheço muita gente que já passou. Às vezes você trabalha e sente que não sobra dinheiro no final do mês, não tem prosperidade, parece que você não consegue chegar lá nunca. Às vezes você trabalha, você faz o seu dinheiro render, você tem habilidade para multiplicar esse dinheiro, mas chega um ponto da sua vida que você fica tão apavorado com a possibilidade de perder este dinheiro que você percebe que começa a ser o principal entrave do seu próprio crescimento financeiro, da sua própria prosperidade financeira. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm muita habilidade em falar e outras que têm um verdadeiro pavor em falar. Tem pessoas que vivem em função de um relacionamento e outras que quando pensam na intimidade, quando pensam, inclusive às vezes, nas demandas que um relacionamento pode trazer, já se sentem até esgotadas. Que podem, inclusive, ter dificuldade de ter prazer. Aí você diz, nossa André, tu falou de prosperidade financeira, tu falou de comunicação, tu falou de ter ou não ter prazer, de ter ou não ter relacionamento, não ter intimidade. Então, são coisas tão diferentes, pois é. Pois por incrível que pareça, a explicação para coisas tão diferentes é a mesma. Os instintos. E é exatamente isso que nós vamos abordar ao longo desses 5 dias. A minha proposta é que você conheça isso. E como é que você vai participar dessa jornada? Se você ainda não se inscreveu, eu vou te dizer que você pode se inscrever no link que ainda está disponível aqui no meu Instagram, na minha bio. Tem um link lá, você clica, você entra num grupo do Telegram da jornada e esse grupo ele vai trazer o que para você? Ele vai trazer a possibilidade de você assistir esta aula mais de uma vez, porque essa aula vai ficar gravada no Telegram. Inclusive, eu estou aqui com vocês, mas de vez em quando eu vou estar olhando aqui para outra câmera, que é a câmera que eu estou gravando para ficar para vocês esse vídeo. Então vocês vão ter acesso a este vídeo e automaticamente vocês vão ter acesso a materiais extras que eu criei exclusivamente para a jornada. Eu já deixei lá um e-book que inclusive está aqui. É o nosso e-book chamado Domesticando a Fera. Oi, caiu aqui. Eu trouxe aqui a capa para vocês verem. Esse e-book ele já está dentro do Telegram. Quem entra já tem toda uma base teórica desse e-book. E esse e-book ele vai trazer o que, André? Ele vai explicar quais são os instintos, ele vai explicar como é a hierarquia dos instintos. Hierarquia? E é alguma instituição? Não, é como os instintos se organizam dentro de nós. Ele vai explicar também aquela coisa de ser dominante, de ser reprimido, de ser flutuante. André, não sei nem do que você está falando, pois é por isso que o e-book está lá. O e-book está lá para te dar um pouco do conteúdo que eu abordei no nosso Esquenta da Jornada na semana passada, onde eu expliquei quais são os instintos. É óbvio que eu vou entrar um pouquinho de novo para recapitular e aprofundar. Eu expliquei qual era a hierarquia dos instintos, como é que eles costumam se organizar dentro de nós. E para você que está chegando agora, se a explicação de hoje não for suficiente, o e-book está lá para te dar todo o suporte e completar todo este teu conteúdo. Foi feito com muito carinho e muita atenção para vocês. E aí nós vamos ter muitas coisas aqui hoje, né? Não sei se vocês viram, eu estou só virando aqui para trás, mas aqui tem um quadro branco. Nós vamos aprender coisas novas hoje no quadro branco, né? Quem acompanhou aqui, olha, e eu estou todo tecnológico. Vou mostrar aqui para vocês também, ó, estou todo no notebook. Inclusive, eu vou ficar com o notebook aqui. Por quê? Por que você está com o notebook, André? Você está pescando o conteúdo? Tô não. Eu tô olhando para vocês. Olha aqui que coisa fantástica. Enquanto vocês estão aí, eu estou aqui olhando para vocês, porque aí eu vou conseguir dar um oi para todos vocês. Ó, tô vendo aqui que todo mundo tá entrando. A linda da Lara tá aqui, ó. Sérgio, Maju, as meninas que estão sempre, a Ana, a Silvana. Todo mundo, um grande beijo no coração, ó. Agora eu tô vendo vocês aqui.
Então vamos começar, porque a gente tem muita coisa nessa jornada e eu tô ansioso para ver se eu consigo dar aqui pelo menos 10% do que eu já desenvolvi, já experimentei nesses meus 15 anos ensinando Eneagrama. Na realidade, são 20 anos de estrada com Eneagrama. Se você não sabia, fique sabendo, essa Curtis ela tem este tratamento porque eu aprendi com meus clientes tipo 3 que tem que ser muito skincare. Cuida da pele, cuida da pele, cuida para poder a gente fingir que não tem a idade que tem, né? Mas eu vou dizer para vocês, isso não é tão simples assim. Por quê, André? Porque quem determina isso é o instinto de autopreservação ou conservação. E nós vamos aprender aqui que o meu, ele não é reprimido não. Ele veio foi faltando de fábrica. E eu vou falar um pouco. Por que eu estou trazendo para vocês toda essa história dos instintos? Porque os instintos, eles foram um divisor de águas na minha jornada do Eneagrama. E eu quero que você entenda isso, porque no momento que você consegue entender o instinto, gente, você consegue compreender tantas coisas. Eles são uma das coisas mais palpáveis que a gente pode ter no Eneagrama. E como eu gosto de trabalhar com Eneagrama na prática, já deu para ver aqui, ó, tô defendendo até a bandeira, Eneagrama na prática. Se você está chegando agora, saiba que eu sou André Guimarães e a minha finalidade é te ajudar a colocar o Eneagrama na prática na tua vida. Eu sempre procuro trazer exemplos claros do cotidiano e dar dicas preciosas de como você pode transformar isso em uma ferramenta útil para você mudar a sua vida. Então, o que é que os instintos têm a ver? Eu vou contar um pouco da minha trajetória com os instintos. Quando eu comecei a estudar Eneagrama, há 20 anos atrás, não vou fazer a matemática para saber da minha data, da minha idade. A gente só falava de tipo. Era tipo pra cá, era tipo pra lá, falava das personalidades, o Eneagrama tem a ver com isso, as 9 personalidades. E eu aprendi as 9 personalidades. Outra coisa que é importante você saber, eu mesmo com toda essa bagagem, na época eu só era um adolescente. E eu tinha, como qualquer pessoa, dúvidas sobre meus tipos. Vocês já tiveram dúvida para descobrir o seu tipo? Ou foi logo de cara? Diz aí pra mim que eu quero saber. Porque eu, na época, eu fiquei super confuso. Eu fui para uma flecha, achei que eu era um tipo, depois achei que eu era outro, fui para asa, depois que eu fui chegar no meu tipo. Só que o instinto, meu povo, o instinto não teve erro. O instinto foi certeiro. Por quê? Porque o instinto é forte. Quando a gente escuta falar do nosso instinto, a gente já capta rapidamente qual é aquele que domina a nossa vida. Porque fica muito claro. Eu vou pedir, inclusive, para a produção, a cada 10 minutos, aí na contagem da live, fazer um dedinho para mim. Para poder eu não me perder, tudo bem? Deu 10 minutos, um dedinho. Então, o que acontece, gente? Eu parei e fui descobrir esse instinto muito tempo depois, porque há 20 anos atrás a gente achava que o Eneagrama, isso é história para vocês que estão começando agora, que o Eneagrama era os 9 tipos, a gente dava uma super importância às asas, e hoje a gente sabe que as asas elas têm uma influência na nossa vida, mas não é tão impactante, não como instinto, nada se compara ao instinto. A gente falava muito das flechas e ponto. Eneagrama era isso. Creia. Onde é que tu vivia, André? No meio do mato? Não, eu vivia lá no Ceará, meu povo, lá no Nordeste. O que chegou do Eneagrama lá 20 anos atrás era isso. Só chegou os tipos, as asas e as flechas. Acho que os instintos se perderam no meio do caminho. Só depois de muito tempo foi que a gente começou a ouvir falar de tipos e subtipos. Né? Eu vou falar um pouquinho, eu vou mencionar os subtipos ao longo da nossa jornada. E quando eu conheci os instintos, eu fiquei assim impressionado. Porque aquilo fez um sentido que vai fazer para você também, que eu disse, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Olha só, quando eu descobri o instinto, eu comecei a entender como é que eu me relacionava com as pessoas. Eu comecei a entender várias situações. E aí eu vou ajudar vocês a entender de forma prática. Eu sou tipo 4 no Eneagrama, então já revelei, não vou ficar fazendo suspense, né? Eu sou tipo 4 no Eneagrama, o meu instinto mega dominante é o sexual. Às vezes tem hora na minha vida que eu acho que eu só tenho ele, não existe mais espaço para nenhum outro. O sexual é o mega dominante. O meu social, ele funciona assim uma vez a cada conjunção lunar.
com o sol, junto à lua, com o sol, com as estrelas, ele aparece. E o autopreservação, como eu disse, eu procuro e não acho ele. O que acontece? Quando eu entendi isso, eu percebi coisas que nós vamos descobrir ao longo da jornada, que são o quanto eu me sentia dono do outro dentro do relacionamento. É isso mesmo. O quanto eu queria ter controle. Se eu pudesse, eu controlava até a respiração que a pessoa faz. Eu contava quantas respirações e sabia. Se a pessoa respirasse mais ou menos, eu dizia, tem alguma coisa errada porque você respirou menos dessa vez. Prendeu a respiração. É lógico que tem um pouco da loucura do próprio quadro, né? Mas o sexual é esse instinto que faz a gente querer ter posse sobre o outro. Que faz a gente querer se conectar ao outro de uma maneira que a gente acha que é dono do outro. Só que deixa eu contar uma verdade. A gente esconde essa história. A gente não diz para a pessoa que é dono dele, né? A gente faz a linha que a gente ama muito e não consegue viver sem. Tudo é por amor. Mentira! Mentira, e eu vou contar isso tudo quando chegar no dia da sombra. Vocês se preparem, porque vai ter um dia aqui só pra gente falar de sombra de instinto, vocês vão cair aí da cadeira. E aí, o instinto sexual fazia isso em mim. O instinto social aparecer de vez em quando, me fez participar de grupos da igreja, me fez coordenar pastorais, me fez ser líder em empresas, em desenvolver lideranças. Eu era aquele cara que reunia todo mundo na época do aniversário, porque era quando o meu instinto social ganhava vez e voz. O resto do ano, o sexual comandava. Mas no meu aniversário eu queria estar perto de todo mundo. E o autopreservação, ele jamais aparecia. É por isso que eu entrava em várias situações, me jogava mesmo, era ousado. E o que aconteceu? Ao longo desses anos, quando eu descobri os instintos, eu foquei em desenvolvê-los, eu foquei em trabalhar neles, eu foquei em perceber. E essa jornada foi transformadora, porque essa jornada passou por várias dimensões da minha psique, da minha espiritualidade, da minha missão de vida, do meu propósito, de encarar sombras, e tudo isso vocês vão entender aqui ao longo dos instintos. E hoje, o meu instinto sexual, ele já está bem mais controlado e eu dou mais espaço para a pessoa. O instinto social, ele não está tão desenvolvido agora, porque nós estamos no meio ainda desse vai ou não vai da pandemia, mas normalmente eu sinto falta de estar em contato e eu dou espaço para as pessoas. E graças a meu bom Deus, a autopreservação está começando a ressurgir das cinzas. Está começando a aparecer, eu me preocupo mais agora com a alimentação, quem está acompanhando os stories sabe disso, aqui acolá estou pedalando, estou fazendo alguma coisa, sem falar que nesta pandemia eu estou vivo aqui com vocês, porque graças a Deus eu aprendi esta autopreservação, porque do jeito que eu era, com esse instinto de autopreservação reprimido, era capaz de eu já ter partido para outra dimensão. E aí, é nisso que eu quero que vocês entendam. Como essa jornada foi transformando a minha vida, eu quero que transforme a sua também. Eu quero que te ajude a descobrir como é que isso vai cooperar. Então vamos começar logo a explicar. E eu vou aqui para o quadro para ajudar vocês a entender um pouco sobre esses instintos. Nós temos aqui o quadro, bota o quadro aqui para o pessoal ver. Eu vou ficar em pé. Vou ficar em pé, porque fica mais fácil, né? Todo mundo me vê. A produção está aqui comigo. Estão vendo isso aqui, hierarquia dos instintos? É exatamente isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Primeiro eu vou falar sobre os 3 instintos, tudo bem? Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu peço que vocês botem suas dúvidas lá no grupo do Telegram, porque aí eu vou procurar responder, ou amanhã, quando eu começar a live, eu já começo respondendo. Porque como vocês estão vendo, o meu computador está ali, né? E eu vou ter que explicar aqui para vocês, às vezes eu posso passar batido e não responder. Então vamos lá. Os 3 instintos, e eu quero trazer uma nomenclatura nova dos instintos para vocês. Os 3 instintos, eles são conhecidos como autopreservação, social e o sexual. Quem já conhece isso está dizendo, André, eu não quero saber desse básico. Respire, medite aí 5, 10 minutinhos, que eu vou só dar essa introdução rápida e a gente vai entrar no negócio.
Então, autopreservação, social e sexual. O que é cada um desses instintos? Eu, ao longo desses 15 anos, fui percebendo que fazia mais sentido, pelo menos para mim, pode ser que faça para vocês, depois eu quero saber que vocês coloquem aqui, falem para mim se faz sentido ou não faz, a nomenclatura que eu costumo chamar o autopreservação de conservação. Esse conservação aqui, ó, eu aprendi com meu professor Urânio Paes, e eu dou os créditos a ele, porque foi ele que inventou o termo, e faz muito sentido para mim. O social eu costumo chamar de participação. E o sexual de conexão. Ok, isso aí é para a gente poder alinhar aqui e balizar o que cada um sabe e o que não sabe. Então, como é que esses instintos funcionam? O autopreservação ou conservação é aquele instinto que faz a gente querer preservar as coisas e, através disso, a gente construir um futuro. Através desse futuro, a gente ter segurança, ter conforto e viver bem. E, com isso, eu preservo a minha integridade, eu conservo um determinado estado. Um estado que vai me trazer tranquilidade. Então, a pessoa que tem esse instinto forte, ela é muito preocupada com o dinheiro, com a segurança financeira, com o futuro. Ela é muito preocupada com aquilo que traz para ela estabilidade em todas as áreas da vida dela. O social ou participação são as pessoas que têm muita preocupação em participar de algo, em se sentir participando de uma causa maior, de se sentir envolvido, engajado, de se sentir pertencente. E é por isso que para eles é tão desafiante qualquer sinal que o grupo dá de que eles não estão sendo bem recebidos, valorizados ou reconhecidos por aquelas coisas que eles contribuem no grupo. O sexual eu costumo chamar de conexão. E eu acredito que vocês podem achar até que faz mais sentido essa nomenclatura. Por quê? Porque quando eu falo do instinto sexual, a primeira coisa que vem na cabeça, isso sempre me incomodou, é a questão do sexo, que parece que o instinto sexual é exclusivamente para que eu encontre uma pessoa, com essa pessoa eu reproduza, construa uma família e pronto. O instinto nos animais é até que é dessa maneira. Mas nos seres humanos, eu costumo perceber que houve uma evolução desses instintos, e é por essa evolução que eu trouxe essa nova nomenclatura. Porque, na realidade, o que a gente busca é uma conexão com alguém. Porque esse instinto ele não vai ficar condicionado exclusivamente à questão de ter um companheiro na relação, mas eu posso ter uma conexão com minha mãe, com meu irmão, com meu amigo, com amiga, com professor. É a ideia de eu preciso de alguém que me dê o amparo para que eu sobreviva, para que eu viva bem, para que eu tenha esse apoio. Então, gente, eu passei aqui pelos 3 instintos para a gente entender que eles atuam na nossa vida como uma estratégia de sobrevivência. Então é isso que eu digo para vocês. Instinto é uma estratégia de sobrevivência. É aquilo que eu busco para me dar garantia de que eu vou sobreviver nesta vida louca que nós vivemos. E cada pessoa vai buscar algo. Uns vão dizer, eu preciso de dinheiro e de segurança para sobreviver. Eu preciso de um grupo que me apoie, que me dê sentido na vida, que me faça me sentir parte de algo maior, para ver se essa vida tem sentido. E eu preciso de alguém especial. Alguém que eu saiba que eu posso contar com essa pessoa. Que se eu tiver essa pessoa, eu me sinta apoiado, amparado. E aí, com o apoio dessa pessoa, eu digo, pronto, com essa pessoa aqui do meu lado, eu enfrento qualquer desafio. Esses são os instintos. Tá fazendo sentido para vocês? Vou já pegar aqui para saber o que vocês estão falando para mim. Olha, eu não queria dar esse vrá não, mas eu vou dar esse vrá em vocês, ó. Ó aqui, sente o drama. Virei aqui, agora eu vou segurar aqui, ó. Só para causar. Viu? Só para poder polemizar. E aí, eu vou, que assim eu consigo acompanhar vocês. Entendeu?
É porque, primeiro, eu estou querendo usar minha asa 3. Estão vendo como é que a gente usa a asa 3? Óbvio que um tipo 3 faria o quê? Viraria o notebook com a maior sutileza e deixaria que vocês caíssem tudo da cadeira dizendo assim, meu Deus, que notebook chique, virou até para o outro lado, virou um tablet, virou um tablet. Mas como a gente está ensinando Enneagrama, a gente tem que fazer o negócio e mostrar de onde é que vem a motivação, para vocês entenderem, né? Então a gente tem os 3 instintos, e esses 3 instintos, eles podem agir dentro de nós como dominantes, flutuantes ou reprimidos. Hoje o tema da nossa live é sobre o domínio dos instintos. E sobre o domínio dos instintos, eu quero trazer para vocês a consciência do impacto que esses instintos estão tendo na vida de vocês e vocês ainda não caíram a ficha. E quando vocês tiverem a noção disso, vocês começarão a dar o primeiro passo na mudança. Hoje eu vou falar do domínio, amanhã eu vou falar do quando esses instintos são reprimidos na nossa vida e vou completar uma coisa nova, que são as combinações entre os instintos, um conteúdo novo, uma nova classificação, que não tem nada a ver com tipo e não tem nada a ver com subtipo. É uma maneira de entender os instintos através da organização, da hierarquia deles. Amanhã eu vou falar sobre isso também. Então, gente, o que acontece? Esses instintos, eles dominam nossa vida. Quando eles dominam nossa vida, eles vão trazer consequências para a gente. Quais são as consequências? A primeira coisa é que quando o instinto age de forma dominadora sobre a gente, ele gera em nós uma variação do nosso tipo, que nós chamamos de subtipo. O que é o subtipo? O subtipo é a variante instintiva do seu tipo. Pelo amor de Deus, André, o que é isso que tu está falando? Gente, seguinte. Nós temos no Enneagrama 9 perfis de personalidade. Cada perfil, né, tem o seu jeitinho. E nós temos 3 instintos de personalidade. 3 instintos de personalidade. Eu tô ficando louco. 3 instintos. Nós temos 3 instintos. Quando a gente tem um instinto desse dominante, ele dá um quê para nossa atenção. É como se fosse assim, ó, eu sou tipo 1 e eu sou perfeccionista. Só que nem todo tipo 1 é perfeccionista, mas todo tipo 1 se preocupa em fazer o seu melhor. Se preocupa em fazer as coisas da maneira certa. O que muda é o que é certo. Ou melhor, para onde é que eu devo canalizar a energia do meu certo? Onde é que eu devo acertar mais? O que é que isso vai definir? Vai definir esse instinto. Dependendo do instinto que for dominante na minha vida, é o subtipo e para onde eu vou direcionar essa atenção. Então, o tipo 1, por exemplo, se a pessoa do tipo 1 tiver o instinto de autopreservação, ela vai ser um autopreservação dominante, ou um conservação. Se ela tiver esse instinto como social dominante, né, ela vai ser um social dominante. Se esse for o mais forte, ela vai ser um sexual dominante. O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que para cada tipo do Enneagrama eu tenho 3 variações. Eu sempre vou ter uma pessoa com uma atenção maior na parte de conservação, no social e no sexual. Então é como se os 9 tipos do Enneagrama, na realidade, se transformassem em 27, que são os famosos 27 subtipos. O que acontece? Além dessa questão de ter esse impacto, de criar uma variação entre os tipos, e aí eu vou ter uma explicação do porquê que eu posso ser tipo 1, meu colega pode ser tipo 1, você que está me assistindo pode ser tipo 1, e você tem um comportamento diferente do que eu tenho. Por quê? Porque nós podemos ter a mesma motivação, querer fazer o certo. Mas a maneira como a gente vai agir, a estratégia que a gente vai utilizar é diferente. A estratégia é, quer fazer o certo para ter o controle, para poder evitar que tenha prejuízo para ele. Quer fazer o certo para mostrar para os outros como é o certo.
Um quer fazer o certo para poder ajudar alguém na vida a ser certo. E assim vai acontecer com os 9 perfis de personalidades. Bom, o que acontece? Acontece que, além disso, esses instintos, eles também vão trazer para nós estados de ser saudável ou não. Vou botar aqui. Mostrar aqui para vocês. O domínio dos instintos, isso talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Todo instinto, quando ele é dominante, ele tem este termo porque ele tem, vamos supor, 80% da nossa energia e da nossa atenção voltada para ele. Quando eu tenho um instinto dominante, cada coisa que eu faço no meu dia está sendo influenciada por ele. E eu vou provar porque eu vou dar vários exemplos. Mas é importante para eu dar o exemplo, vocês entenderem uma coisa. Vocês entenderem que cada um dos instintos, eles vão ter 3 estágios de consciência, 3 estágios de evolução. Eu posso ter um instinto que eu vou usar uma nomenclatura que é inspirada no Russ, do livro Sabedoria do Eneagrama, que eu admiro muito ele como um grande estudioso do Eneagrama. Apesar de eu ser um professor certificado pela escola da Helen Palmer e do David Daniels, que já partiu para outro plano, né? Mas eu admiro muito o trabalho do Russ e eu tenho fé em Deus que eu ainda vou encontrar este homem frente a frente. Não tive a oportunidade de encontrá-lo ainda. Mas o que acontece? Ele costuma dizer que os tipos, ele dividia os tipos antigamente em faixa saudável, faixa média e faixa não saudável. O que eu quero dizer isso com vocês? Quando o instinto nos domina, quando o instinto é dominante dentro de nós, o que acontece? Acontece que ele tem a ação de influenciar, ele tem o poder de influenciar nossas atitudes. Ele tem o poder de definir para onde vai a nossa atenção. Só que dependendo do quanto a gente está maduro, do quanto a gente tem caminhada, do quanto a gente está bem, esse instinto ele vai se sentir mais ou menos ameaçado. E lembre-se, instinto é uma estratégia de sobrevivência. Às vezes, o que você considera uma ameaça, o seu instinto pode não considerar na mesma intensidade. Às vezes, o que o outro considera uma ameaça, você pode também considerar ou não considerar. O que vai definir? Vai definir o que é o nível de consciência, o nível de maturidade que você está tendo naquele momento da sua vida. Então, presta atenção. Se você teve esse instinto como dominante e algo na sua vida começou a desandar na área desse instinto, é como se esse instinto ele ficasse num estado de alerta. Um estado de alerta total. O estado de alerta é quando ele diz assim, eu assumo daqui para frente. Não tem para personalidade, não tem para pensamento, não tem para sentimento, não tem para racionalidade, não tem para nada. É matar ou morrer. Vencer ou fugir. Então o que vai acontecer? O nosso instinto, dependendo do quanto a gente está trabalhado, do quanto a gente está na caminhada, ele pode ficar mais saudável numa faixa média e numa faixa não saudável. Como é cada instinto em cada uma dessas faixas? Por exemplo, vamos falar do autopreservação. Vamos começar pelo instinto de conservação. Se a pessoa ela tem esse instinto de conservação como dominante, qual é o estado mediano dela? O estado mediano, que eu costumo dizer, é como se fosse o que nós consideramos o normal, o que ela passa normalmente no dia a dia pelo fato de ser a autopreservação dominante.
Então, o que acontece com essa pessoa? A faixa média dela é alguém preocupada. O instinto de autopreservação traz para a pessoa um nível de preocupação. Então, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que fica pensando sobre o futuro, uma pessoa que se disser assim, vamos viajar, vamos, deixa eu ver aqui como é que vai estar o clima, deixa eu ver como é que vai estar, que lugar é esse que a gente vai? Esse lugar, ele tem uma cama confortável, ele tem segurança, ele tem mosquito. Vamos viajar, esse lugar costuma ter muito engarrafamento. Então, ela é uma pessoa preocupada em atender essas necessidades dela, né? Olha, perguntaram aqui, como é que eu percebo quando o ego está sobressaindo o instinto? Quando a gente entende bem o que é cada instinto, a gente sabe a diferença do que é a personalidade para o que é o instinto. Eu vou pedir à produção para colocar o celular um pouco mais para trás, que eu quero vir para frente. E a produção não deixa eu vir para frente, não deixa eu vir para perto de vocês. Sabe por que eu estou querendo vir para perto de vocês no celular? Porque o meu instinto de conexão é grande. E aí eu quero me conectar a vocês. Eu quero me sentir próximo de vocês. Olha como o instinto influencia. O instinto está influenciando nesse momento, nessa apresentação, porque eu estou sentindo que vocês estão aqui e eu quero ficar mais perto. Entendeu? A intensidade. Então, uma pessoa autopreservação, ela é uma pessoa média, na faixa média, preocupada, ansiosa, mas é uma ansiedade que a gente considera normal. Assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela, em algumas situações, ela vai deixar de fazer algo porque aquilo pode trazer um desconforto e em algumas outras situações ela pode ter a capacidade de escolher fazer. Mas na maioria das vezes ela vai ceder ao instinto. Ela vai perceber o que? Eu não vou. Ela vai criar uma justificativa para dizer, eu não vou me desgastar indo para um lugar que eu não vou dormir bem, eu não vou me desgastar comendo uma comida que eu não gosto, eu não vou me desgastar passando frio, eu não vou me desgastar dormindo num travesseiro que é desconfortável, não vou. Mas, ok, ela consegue viver a vida, ela consegue ir construindo coisas, relacionamentos, carreira. Ela consegue ter esse tipo de coisa. Ela sabe que na faixa média ela ainda vai ter muitas privações, porque uma pessoa autopreservação, quando está sob o domínio do instinto, ela fica muitas vezes perdendo oportunidades da vida. Será que você que se vê como um autopreservação, conservação, percebe que você já perdeu muitas oportunidades na vida? Será que você percebe que para você, às vezes, a vida passa no cavalo montado e você diz assim, meu Deus do céu, o cavalo selado está passando, né? Tem gente que conta essa história que diz assim, o cavalo selado só passa uma vez na vida. Se você não correr, não pular no cavalo selado, você perde a oportunidade. O que o autopreservação pensa? Meu Deus, lá vem o cavalo, ele está selado, mas será que ele está bem selado mesmo? Se eu correr, pular, será que eu não caio com essa sela, quebro uma perna e aí eu vou morrer? Então, na faixa mediana, eu como autopreservação, eu percebo que grandes aventuras, que grandes possibilidades costumam passar e eu às vezes não pego. Eu costumo pegar aquilo que não é grande, aquilo que eu percebo que mesmo que seja uma aventura, ainda está sob meu controle. Porque eu estou preocupado com aquilo. Quando eu estou numa faixa não saudável... Ixi, André, tu vai descer primeiro? Não vai subir não? Vou descer primeiro, depois eu vou pro bom. Quando eu estou numa faixa não saudável do meu instinto, aí eu começo a ir para comportamentos até patológicos. É o quê? É quando o instinto de autopreservação dispara em nós crises de ansiedade. É quando o instinto de autopreservação faz a gente ter a sensação, dependendo da situação, de pânico. Porque o pânico ele pode vir em duas situações, né? Ele pode vir no social, que a gente vai falar, principalmente no social reprimido. Mas a gente vai perceber que uma autopreservação, a pessoa quando ela é autopreservação ou conservação dominante, e na vida dela, ela sente que está tendo alguma ameaça, ela pode sim ter crises de pânico e de ansiedade elevada. A ansiedade vai pro teto. Olha aqui, outra coisa que tem, esse troço aqui que está aqui.
aqui, que está querendo sair de mim, o fone. Então, o que acontece? A gente vai perceber que as pessoas que são autopreservação, quando estão nessa faixa não saudável, elas têm um pico de ansiedade muito grande. O que acontece com elas? Elas acham que a morte vai vir a qualquer momento. A destruição, pensando se pulava ou não pulava, mas estava de boa. Quando ela está na faixa não saudável, ela corre com medo do cavalo. Ela vê a situação da vida e diz, meu Deus, esse cavalo vai vir, vai dar um coice, vai... E eu fico apavorado, corro para debaixo de uma pedra com medo do cavalo. Aqui eu estou em crise. Então, o instinto pode levar a isso. André, como é que isso acontece? Gente, a gente acabou de passar por isso. A gente acabou de viver uma situação que era desconhecida para todo mundo. Quando a gente teve que enfrentar esse início desse isolamento, agora a gente já está, como o pessoal diz, no novo normal. Estamos no novo normal, tentando nos adaptar, tentando entender ainda, pedindo com todo o universo, para as forças superiores que mandem esta vacina. Mas no começo, quando começou tudo isso, ninguém sabia para onde é que ia, de onde é que vinha, se era o fim do mundo, como é que ia ser. Tanta gente que correu para o supermercado para comprar as coisas com medo de faltar comida e entrar no apocalipse zumbi, né? Vocês viram isso. E aí o que acontece? Era o autopreservação. O autopreservação levou um choque que não imaginava. Até o povo que era autopreservação reprimido como eu disse assim, por via das dúvidas eu vou ficar trancado em casa, porque do jeito que eu sou desligado, se eu sair no meio da rua eu morro. Mas a pessoa que é autopreservação dominante, eu conheço várias pessoas, eu atendi várias pessoas com crises fortíssimas de ansiedade, de medo, de pânico, de desespero. Eu posso até dizer que essa palavra define melhor. Enquanto aqui a gente tem a preocupação, aqui a gente tem o desespero, sabe? A paralisia. E aí, no nível saudável, para todos os tipos, para todos os instintos, é quando a gente consegue utilizar esse instinto na hora adequada. O nível saudável para um instinto não é necessariamente eu deixar de ter a influência dele. O nível saudável é eu saber que esse instinto ele tem uma função na minha vida, na nossa vida. Todos os instintos eles têm uma função na nossa vida. O que acontece é que, como a gente não entende dos instintos, como a gente não sabe lidar direito, eles entram numa disfunção. Então, eles ficam disfuncionais. Mas eles são para serem funcionais. Então, quando eles estão nesse nível funcional, quando eles estão no melhor deles, eles servem para quê? O instinto de autopreservação dominante é aquele que garante que você não morra pobre puxando a cachorra magra no final da sua vida. É aquele instinto que faz você pensar assim, olha, eu posso me aventurar, eu posso conhecer coisas novas, eu posso aprender, posso me jogar nas experiências, mas é importante que eu construa algum patrimônio, que eu pense em alguma coisa para quando chegar na minha velhice, eu, sabendo das limitações que a velhice traz para qualquer ser humano, não passe pelo pior dela. Que eu possa ter uma velhice o mais tranquila possível. Então, o autopreservação, onde é que ele entra? Ele entra principalmente na construção da nossa carreira. Ele é fundamental, porque o instinto de autopreservação é ele que gera os comportamentos de nós planejarmos, de nós sermos organizados, de nós termos método na vida, de nós termos foco, de nós sermos pessoas que têm um controle sobre as coisas. Então, quando ele está no funcional dele, ele gera para a nossa vida a capacidade de nós nos preocuparmos, mas de uma maneira saudável, onde a gente entende que a preocupação, ou melhor, a canalização desse instinto é para construir um futuro e não para me privar de viver o meu presente. Entende a diferença? Aqui, e principalmente aqui, esse instinto me priva de viver o meu presente, me entoca. Aqui, esse instinto, ele diz, viva o presente de uma maneira que seja positiva para o seu futuro. Tudo bem? Outra coisa,
O que foi isso? Então, vamos para o instinto social de participação. Já deu uma hora? Vamos para o instinto de participação. O instinto de participação, no mediano dele, ele faz com que a gente queira participar. Ele faz com que a gente queira se sentir importante, se sentir pertencente a uma causa. No estágio mediano dele, ele faz com que a gente participe de grupos da igreja, de grupos da faculdade, do colégio, da juventude, que a gente esteja sempre cercado, que a gente adore uma festa, uma movimentação. A gente costuma dizer que o social, quando é dominante, aquela pessoa ela vive com a agenda lotada de compromisso. Ela vai do batizado ao velório numa mesma semana e já está tudo planejado ali na agenda dela. Então, a parte mediana do social é a necessidade de ter um grupo para que me apoie e que me dê a segurança de que eu vou ter sempre essas pessoas para me apoiarem, para me darem o suporte que eu preciso. Quando você vai para a faixa não saudável, o instinto social, ele faz com que você se torne refém do grupo. Ele faz com que você viva em função de atender essas demandas. Ele faz com que você não consiga dizer não para as pessoas. Aí tem muita gente que diz, é só o tipo 2 que diz não, é só o tipo 2 que não consegue dizer de forma alguma. Todos os tipos que têm o social forte, eles vão ter dificuldade em dizer não. É óbvio que alguns vão conseguir dizer do mesmo jeito, mas vão ter um pouco mais de dificuldade. Então, se for social dominante, eles vão perceber. Por quê? Porque o medo da rejeição, o medo do grupo se voltar contra ele. Outra coisa, o não saudável faz com que eu viva em busca desse status, com que eu viva sobrecarregado. O instinto social, quando ele é dominante, ele me sobrecarrega. É sempre tantas coisas para fazer que não sobra tempo para mim e não sobra tempo para o meu relacionamento amoroso, nem para a família. Eu vivo socorrendo todo mundo e não cuido de mim, não cuido das pessoas próximas. Então, nessa faixa não saudável, eu posso entrar num nível muito preocupante de precisar da aprovação alheia para tudo que eu faço. De viver em função. E aí tem também as preocupações. Qual é a grande questão, né, de quando a gente está com um social que não é dominante ou que está não saudável? A gente fica, por exemplo, muitas pessoas agora desenvolveram as crises da rede social, a dependência em relação à rede social. A pessoa bota na rede social e fica preocupada se alguém disser que sim, se alguém disser que não. Então, a pessoa fica, inclusive hoje em dia, a gente tem vários transtornos que estão surgindo relacionados com a necessidade da aprovação das pessoas na minha rede social, se a minha foto for aprovada. Por isso que o próprio Instagram teve a parte da estratégia de marketing, é óbvio, né? É óbvio. Mas também teve a questão que foi muito batida em cima deles, que muita gente estava ficando com problemas mentais, né, transtornos, porque tinha muita curtida, não tinha curtida, ninguém aceitava, e isso gera uma rejeição social implícita, né, indireta. Eu não estou necessariamente vendo o grupo para me sentir rejeitado, mas eu sei da presença dessa rejeição, porque ela está na minha cabeça. Então, o instinto social, participação não saudável, me faz ser refém dessa participação. E quando ele está saudável, ele me faz querer agregar por onde eu passo, me faz querer compartilhar, me faz querer contribuir e me dá senso de humanidade. O instinto social me dá senso de humanidade. Ele me faz perceber que eu sou parte de um todo. E ele me ajuda a socializar, é óbvio, mas ele me ajuda a falar em público, é nele que mora, que reside as questões relacionadas a falar em público. Então, ele que vai tratar da minha aceitação, do meu empoderamento e da minha capacidade de lidar com o meu sucesso e reconhecimento profissional. Olha que coisa fantástica. É na área social que eu vejo principalmente ou não essa questão do reconhecimento. Então, o instinto social, quando ele é bem trabalhado, ele é uma poderosa ferramenta para me ajudar a crescer profissionalmente também, no sentido de construir network, no sentido de construir relacionamento, no sentido de ser uma pessoa polida, uma pessoa que consegue estar transitando em vários ambientes, né?
e saber como se relacionar em cada um deles. Já o instinto de conexão, como é? O instinto de conexão de forma mediana é um instinto que faz com que eu queira ter algum relacionamento intenso, algum relacionamento com muita intimidade, alguma coisa com muita importância na minha vida. E mais do que isso, mais do que eu ter relacionamento com importância, eu quero ser importante para essa pessoa. Eu quero que esta pessoa sinta a importância de me ter na vida dela. E quando esse instinto está numa faixa mediana, ele faz com que eu muitas vezes renuncie às coisas que eu quero fazer para que eu não desagrade o outro. Só que eu ainda sou capaz de dizer, hoje eu vou e hoje eu não vou. Eu vou tentar gerir aqui. O primeiro impulso é melhor você não ir para não dar cabimento que a pessoa vá também. E aí eu vou começando a renunciar às coisas da minha vida com medo de que a outra pessoa faça parte dela também. E aí ficam os dois amarrados naquela situação. O instinto sexual, o instinto de conexão, quando está na faixa mediana, ele faz com que eu tenha escolhidos, eleitos, pessoas que eu olho para elas e acho que elas são mais significativas. E as outras eu literalmente não percebo, não dou cabimento. Já quando ele está numa faixa não saudável, e outra coisa, o instinto de conexão no nível mediano, falando dele bem na parte sexual, ele traz a minha libido para o alto, né? Toda pessoa que tem um instinto de sexual forte, ela tem uma libido elevada. Ela tem uma grande necessidade de ter essa conexão do sexo. E às vezes as outras pessoas não entendem, dizem assim, nossa, você só quer me usar, nossa, você é louco, nossa, não sei o quê. Não é. A necessidade é real. Elas têm. E quando ela percebe que está com um parceiro ou com a parceira e essa pessoa não quer ter a relação, a pessoa fica enlouquecida, porque diz assim, nossa, essa pessoa está me rejeitando. Nossa, essa pessoa ela não está gostando de mim, ela está demonstrando que não tem interesse em mim. Então isso é uma coisa que já acontece no nível mediano. Só que quando vai para o nível não saudável, isso fica muito mais intenso. No nível não saudável, isso faz com que eu entre num movimento de querer ter total domínio sobre a vida do outro, de querer vasculhar o Facebook, o Instagram, de querer saber se a pessoa foi ou não foi para tal lugar, de querer saber se a pessoa tá ou não tá gostando da nossa relação o tempo todo, pedindo validação para essa pessoa o tempo todo. Se eu estou no não saudável, eu fico sufocando a pessoa o tempo inteiro, verificando se a pessoa está ou não está querendo estar naquela relação. É como se eu precisasse estar na mente da pessoa. E eu quero isso. E a consequência disso é o descontrole, a possessividade. Às vezes, quando chega no pior desse não saudável aqui, gente, é onde a gente vê pessoas que vão para crimes passionais. Normalmente, nem todo crime passional é decorrente de um instinto sexual não saudável. Mas digamos que nem todo mundo que está no nível não saudável vai para o crime passional, mas todo crime passional tem uma consequência desse instinto não saudável, é o contrário. Então preste atenção, vai ouvir os relatos das pessoas que disseram eu matei a pessoa porque a pessoa não me amava, porque a pessoa não me traiu, ou porque não sei o quê. Vai vasculhar, que normalmente é um nível já patológico disso aqui, da possessividade, do controle, da agressividade, e é por isso que tem a coisa a contagem agressiva? É por isso que tem a coisa dessa agressividade, porque o instinto sexual ele gera agressividade. É a agressividade na natureza que é responsável pelo um macho ou outro macho vencer e cortejar a fêmea. Então, nós seres humanos também temos essa agressividade. Todas as pessoas que têm um instinto sexual dominante têm uma certa agressividade. Por isso que o tipo 1 sexual confunde com 8, por isso que o 4 sexual confunde com 8. Por quê? Por causa da agressividade. E aí a gente vai ver que nesse nível não saudável pode chegar em várias patologias. Quanto mais a pessoa afunda na personalidade, quanto mais a pessoa desce, mais elas entram nesse estágio. É muito importante vocês saberem que isso que eu estou falando para vocês, de chegar nesse estado não saudável, ele não é algo muito recorrente.
porque senão vocês vão ficar saindo daqui tudo apavorado. Ai, meu Deus do céu, os autopreservação são tudo louco, com síndrome de pânico, tudo morrendo. O outro que é social é tudo bajulador, é tudo desesperado, é tudo correndo para um lado para o outro. Os sexuais são os psicopatas das relações. Não é assim, meu povo. Não é assim. Não exagera. Isso aqui é uma faixa muito pequena de gente que está dentro dessa categoria. Mas é importante vocês saberem. É importante que vocês entendam que, por exemplo, aqueles casos como o cara que lá na Suíça, não sei se vocês lembram, teve um tempo atrás um cara já senhor, ele foi descoberto que ele tinha uma família inteira trancada no porão dele. Uma disfunção além de psicológica, também tem uma disfunção disso aqui. A gente vai ver também que, por exemplo, hoje a gente passou por essa situação que eu até comentei nos stories, uma coisa absurda do tal do estupro culposo. Mas a gente vai ver que uma pessoa que entra no movimento do estupro, ela tem grandes possibilidades, eu não estou dizendo que é uma certeza, né? Mas ela tem grandes possibilidades de estar nesse momento, do animal que habita nela tomar conta dela. E, às vezes, existe um próprio problema psicológico, né? Um problema patológico, né? Uma disfunção mesmo. Mas, se ela cometeu esse ato por um descontrole, ela estava tomada por esse animal. Isso não justifica. Isso não justifica. Mas explica uma parte da situação, para nós entendermos que o animal existe, a sombra existe. No instinto dominante existe a sombra. Inclusive, eu vou falar da sombra no domingo. No domingo, eu vou falar sobre a sombra que está por trás de cada instinto dominante. Nós temos uma sombra que fica lá em cada um dos instintos. E que sombra é essa, André? A sombra é aquela parte que a gente varre para debaixo do tapete que a gente não quer admitir. Só que eu vou falar da sombra, mas eu também vou falar de coisa boa, porque eu vou falar sobre o propósito de vida. Os nossos instintos, eles são muito... eles têm uma influência muito grande no propósito de vida da gente. Vocês sabiam disso? Que o instinto guarda uma chave muito importante que ela nos ajuda a entender qual é o nosso real propósito de vida, qual é a nossa real missão no mundo. E eu vou falar sobre a sombra e vou falar sobre propósito de vida no domingo. Inclusive, lá no grupo do Telegram, eu coloquei a programação e até no meu feed também eu coloquei a programação. Uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui lembrando, que vocês pensem nisso o tempo todo, é que nós temos um poder de escolha. Nós somos capazes de escolher o que a gente quer para a nossa vida. E que nós somos capazes, sim, de definir o que é melhor para nós. Então, eu quero que vocês saiam daqui com a certeza de que nós temos esse poder. Os instintos, eles podem até interferir na nossa vida, mas nós temos a capacidade de definir que caminho a gente vai tomar. A gente tem o poder de verificar o que é mais importante. E pode ser até que o nosso instinto ele esteja muito forte na nossa vida. Pode ser que eu, como autopreservação, me veja muitas vezes perdendo o cavalo que a vida passa com a oportunidade, com medo de me aventurar. Pode ser que eu, como social, esteja deixando para trás minha família, minha própria saúde, meus relacionamentos mais próximos para atender um monte de gente que eu nem conheço direito. Pode ser que eu, como sexual, esteja priorizando mais o outro do que a mim mesmo. Uma coisa importante é, se você não exercer seu poder de escolha, seu instinto exercerá por você. E é isso que eu quero que vocês saibam. Encerrou? E é isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Essa é a frase que eu quero deixar para vocês hoje. Quando terminar esta live, em alguns minutos nós vamos terminar a live, eu vou deixar lá no meu Instagram, aqui no feed, uma frase, que é essa frase aqui, que eu quero que vocês levem com vocês, ó. Se você não exercer seu poder de escolha,
seu instinto exercerá por você. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Se você não exercer o seu poder de escolha, o seu instinto exercerá por você. Então, hoje, a gente compreendeu um pouco que esses instintos, eles são 3 instintos, eles são autopreservação ou conservação, participação e conexão, que eles têm um grande poder sobre a nossa vida e que eles podem ter um nível saudável, mediano e não saudável. Nesse nível saudável, o autopreservação nos traz a capacidade de olhar para o futuro e construir um futuro positivo. O social nos faz entender que a gente não está no mundo de passagem, que a gente veio para contribuir com a humanidade. E o conexão nos faz saber valorizar as pessoas que são importantes da nossa vida, que eu esqueci de dizer isso para vocês, né? O nível saudável do conexão. O nível saudável do conexão é isso. É eu olhar para cada pessoa significativa da minha vida e ver como elas contribuem para mim. Ser grato por elas. E entender que elas são uma peça-chave na minha jornada. Então, o instinto de conexão vai fazer isso para mim. O instinto de conexão vai me fazer lembrar do porquê que eu estou aqui, do quanto essas pessoas são significativas. É ele que vai me lembrar de dizer, diga para as pessoas que estão à sua volta que você as ama. Porque você não sabe se existirá o amanhã, mas você tem todo o poder de dizer hoje para elas o quanto elas são importantes para você. Então esse instinto, ele vai nos ajudar a lembrar da importância dessas pessoas na nossa vida, no melhor deles. E é isso que você precisa lembrar. Você tem o poder de usar cada instinto desse na melhor situação que é cabível para ele. Ah, eu estou no trabalho, eu vou usar o autopreservação. Ah, eu estou no evento social, eu vou usar o social. Eu estou no meu relacionamento conjugal, estou em casa com meu amor, vou usar o sexual, vou me conectar com essa pessoa. Os instintos, eles são para a gente usar dessa maneira. E não para a gente ser usado por eles. Não por a gente ficar repetindo esses padrões o tempo inteiro. E é isso que eu quero que vocês despertem. Hoje é só o primeiro dia, não se iluda. Hoje é só aquecimento. Amanhã eu vou falar sobre o lado do reprimido. Vocês sabiam que cada instinto reprimido é uma parte da sua felicidade que você está privando de você viver? Que cada vez que você deixa um instinto ficar reprimido, você nunca vai estar aproveitando a felicidade na sua plenitude. Porque você vai estar sempre deixando uma parte sua, uma parte até da sua alma, uma parte da missão, do que você pode usufruir nessa vida, ficar esquecida de lado. Então, não desenvolver o instinto reprimido é simplesmente negligenciar uma parte da felicidade que você merece. Então, gente, até amanhã. Amanhã a gente está aqui às 21 horas. Um grande beijo. Vai agora lá no card e diz por que valeu a pena essa live para você. Deixa lá uma mensagem. Vai na frase que eu deixei. Se você não exercer seu poder, o seu instinto exercerá por você. Clica nessa frase e deixa lá a tua curtida. Compartilha, envia para o máximo de pessoas. Convida elas para estarem aqui amanhã às 21 horas. E diz lá para mim, qual foi o maior aprendizado que você levou daqui hoje? O que você está levando daqui hoje? Como é que eu contribuí para você? Então, gente, muito obrigado. Amanhã a gente tá aqui. Outra coisa, no fim de semana, a live sábado e domingo será às 20 horas. Hoje, quinta e sexta é às 21, no sábado e no domingo é às 20 horas. É um pouquinho mais cedo. Então entra agora, vai no meu perfil, clica lá, se inscreve na jornada, entra no Telegram, pega o teu material e vem amanhã para viver outra experiência. Amanhã nós temos exercício prático, amanhã tem material. Eu vou deixar lá no Telegram para quem estiver comigo, entendeu? E outra coisa, o material de amanhã eu vou deixar e vou dizer qual é a senha. E aí quem tiver a senha vai pegar. Tudo bem? Então fica atento. Grande beijo e até amanhã às 21 horas.